Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos abordar um pouco aí o assunto treino aberto que ocorreu ontem lá no Centro de Treinamentos Moacir Barbosa, que pra mim trouxe até uma certa tranquilidade, vi um clima muito bom ali entre os jogadores, a comissão técnica, né? Parece que aquele clima tenso, aquele clima ruim foi embora, juntamente com a saída do Alexandre Matos do Vasco. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre a entrevista coletiva concedida ontem pelo Emiliano Dias, né? Uma entrevista que ele tocou em alguns assuntos ali, como por exemplo, contratações. Será que o Vasco vai conquistar títulos? Falou também ali sobre as coisas internas ali que acabaram acontecendo em relação ao Emiliano, ao Ramon e ao Alexandre Matos. A gente vai trazer para vocês na íntegra aqui a coletiva, né, no final do nosso vídeo. Então quem quiser assistir, fica aqui até o final, que a gente vai colocar para vocês aqui tudo que o Emiliano falou. E também vamos falar sobre novo executivo de futebol, porque o executivo lá do São Bernardo, né, qual é o nome dele? Lucas Andrino, ele veio a público e comentou ali sobre a possibilidade de ser aí o escolhido, né, para ser aí o novo executivo, o novo diretor de futebol do Vasco. E também vamos falar sobre contratações, né, sobre reforços aí, porque o Vasco vai buscar agora nessa janela, né, falta aí pouco mais de 5 dias para a janela se abrir no dia 1º de abril. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso também aqui no nosso vídeo de hoje. Então, como sempre, quero convidar todo mundo a assistir o vídeo até o final, acompanhar o nosso conteúdo aqui até o fim para poder ficar por dentro, né, de todo o noticiário vascaíno. E também convido você que ainda não segue a gente, você que é vascaíno, você que quer ficar por dentro das notícias aí, das informações do Vasco diariamente, de manhã, de tarde e no período da noite, para você se inscrever aqui no nosso canal, lá embaixo do vídeo. Se você está assistindo o vídeo com o seu celular deitado, vira ele em pé, lá embaixo vai ter aquele botão vermelho escrito inscreva-se, e aproveita, né, se você não é inscrito ou se você já é inscrito, para deixar o like também, que é muito importante, né, para o crescimento, para a divulgação, para que mais vascaínos aí possam estar interagindo aqui com a gente no YouTube. Então corre lá, dá essa moral, deixa o joinha aí para fortalecer, beleza? E antes da gente começar o vídeo, lembrar que o vídeo de hoje é um oferecimento da Betwinner, né, parceira do canal. A Betwinner que até o final agora do mês de março tá dando um bônus de R$100 para quem se cadastrar usando o link aqui do nosso canal. Só quem usar o link do canal ganha esse bônus de R$100 de graça, não tem que fazer nada. Então quem quiser, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da Betwinner, faça o seu cadastro para botar R$100 na conta e poder fazer a sua fezinha aí em qualquer jogo. Hoje tem jogo da seleção brasileira, né? Se eu não me engano, hoje à tarde o Brasil vai a campo aí contra a Espanha, se eu não me engano, né? Então quem quiser fazer a fezinha, botar aquela graninha lá na vitória, no empate ou na derrota do Brasil, já tem R$100 de graça para você fazer isso, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí um pouco sobre o treino aberto, né? Ontem a Vasco SAF, né, abriu o treinamento lá no Centro de Treinamentos Moacir Barbosa. E cara, para mim o principal foi ver o clima de descontração, um clima muito bacana entre os jogadores ali, a galera dando risada, se abraçando, né, treinando muito forte, né, não preciso nem falar isso, né, obviamente o Ramon e o Emiliano são os caras que puxam muito os jogadores, e cara, eu vi ali o Payet em clima de descontração, o Payet tendo uma conversa com o Emiliano Dias, tive o Verratti, o Medel ali, todo mundo, cara, muito descontraído, um clima que não era aquele clima de tensão, não era aquele clima ali que os jogadores estavam se sentindo pressionados, mesmo após a eliminação, né, do Vasco ali no Campeonato Carioca. Então isso é muito importante. O Vasco não pode ter um grupo fechado, o Vasco não pode ter um grupo rachado. Eu acho que o clima de união, o clima ali favorável, de alegria, de amizade, é muito importante quando você tem um campeonato brasileiro longo, complicado, árduo pela frente. Então, fiquei muito contente, fiquei muito feliz em ver, né, que realmente essa união do grupo tá realmente ali intacta, mesmo depois da eliminação do Vasco do Campeonato Carioca. E após o treino aberto, tivemos o Emiliano Dias vindo a público para poder conversar com a imprensa, conversar com o torcedor. Eu vou deixar aqui no final da nossa live essa coletiva, né? O Emiliano falou ali sobre as possíveis rusgas, né, entre ele, o pai dele e o Alexandre Matos. Ele falou: tudo que tinha que ser dito
foi dito internamente, ou seja, provavelmente houve ali algum tipo de desavença, né? Houve algum tipo de briga, mas acabou que o lado mais forte venceu. O Emiliano e o Ramon saíram por cima dessa briga, né? Obviamente com a demissão do Alexandre Matos. Falou que ele está muito confiante também na chegada de reforços, né? Ele confirmou que o Vasco precisa contratar jogadores, que ele acredita que os jogadores que foram pedidos aí por ele, pelo pai dele, chegarão agora nessa janela do mês de abril e também na janela internacional que vai ser aberta no mês de julho. E falou também sobre a situação de títulos, né? Ele falou, ó, nós nunca prometemos títulos, mas sim prometemos que o Vasco vai brigar por tudo que competir aí em campeonatos que a gente vai estar disputando. Então o Emiliano deu aquela despistada e é óbvio que ele não pode prometer título, até porque o elenco do Vasco hoje, ele ainda não é um elenco forte o suficiente para isso, né? Não tô falando que o Vasco não possa conquistar títulos, mas a tendência é que o Vasco brigue ali no meio de tabela, se derem possibilidade, a gente pode chegar um pouquinho mais à frente, até pode, eu acho que vai depender muito das contratações que foram feitas agora nessa próxima janela agora do mês de abril. Então o Emiliano aí falou também sobre Payet, falou que o Payet ele tem total liberdade para jogar do meio para frente onde ele quiser, porque o Payet é craque, porque o Payet é um cara diferenciado, e tá certo, o Payet tem que escolher realmente, mas para mim o Payet joga melhor centralizado, né? O Payet para mim joga melhor ali naquela posição de camisa 10. Mas enfim, o Vasco segue os trabalhos aí durante essa semana, provavelmente teremos mais um amistoso na quarta ou na quinta-feira, talvez aí contra algum clube aqui do Rio de Janeiro, não sabemos ainda, e os trabalhos continuarão, né? O Vasco tem aí mais duas semanas e meia até a estreia do Campeonato Brasileiro, que ocorre no dia 13 ou 14 de abril em São Januário contra o Grêmio. Depois o Vasco joga fora do Rio de Janeiro contra o Red Bull Bragantino, né? Partida lá em São Paulo. Depois o Vasco volta para o Rio para mais duas partidas em território carioca, né? Um contra o Fluminense no Maracanã e uma outra partida que agora me foge da memória, também em São Januário. Então é isso, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a situação de executivo de futebol. O Vasco aí ainda não anunciou, né, o novo nome, né? O Vasco ainda não fechou a contratação de quem será o escolhido para assumir o cargo anteriormente do Alexandre Matos. E ontem surgiu o nome de um cara pouquíssimo conhecido, um cara muito jovem, que é o Lucas Andrino. Ele trabalha atualmente no São Bernardo, lá do interior de São Paulo, né, um clube pequeno do interior de São Paulo. O Lucas Andrino, ele tem um perfil ali que parece que se encaixaria no perfil da 777, jovem, com experiência empresarial, um cara que obviamente iria acabar acatando a grande maioria ali das escolhas da 777. E ontem à noite o Lucas Andrino, ele veio a público, né? Ele se pronunciou sobre essa possível vinda para o Vasco. E ele falou, ó, o Vasco é gigantesco, o Vasco é um clube aí com uma torcida com mais de 20 milhões de torcedores, e se tiver esse convite, né, se tiver essa consulta para que eu possa ser ali escolhido, né, como novo executivo de futebol do Vasco, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito honrado aí com essa possibilidade. Então praticamente ele abriu as portas, falou que se tiver essa possibilidade, ele vai aceitar, né, ele vai ser realmente aí o novo executivo, mas até agora a gente não tem confirmação por parte da Vasco SAF ou da 777 se haverá essa consulta, se haverá esse convite aí ao Lucas Andrino aí para assumir esse cargo. O certo é, o Vasco, através do Lúcio Barbosa, que é o CEO, né, que é o nosso principal nome ali no comando da SAF Vasco, ele quer indicar esse nome, né? Ele quer aí fazer esse anúncio até o dia 1º de abril. Hoje é dia 26, estamos aí dia 26 de março, ou seja, até o dia 1º de abril, que é o dia que a janela de transferências vai se abrir, o Lúcio Barbosa já quer ter esse nome definido, até para ele poder ajudar nas negociações, poder ajudar nas contratações que o Vasco pretende fazer aí nessa próxima janela de transferências, que são ali 3 jogadores, né? O Ramon, ele pede 2 jogadores titulares, um primeiro volante, né, um camisa 5 e um camisa 11, né, um atacante de lado, um atacante de velocidade, e também o Ramon quer aí mais um meia atacante, né, ele quer mais um camisa 10 que chegaria para ser o reserva do Dimitri Payet. Todo mundo já sabe, né, o Ramon, próprio Emiliano ontem na coletiva deixou claro e mais uma vez falou sobre esse assunto. E é justamente sobre isso que a gente vai trazer aqui agora para vocês no nosso vídeo, né? A gente vai deixar agora com vocês aqui na íntegra a coletiva concedida ontem
pelo Emiliano Dias, né? O Emiliano falou sobre vários assuntos, eu citei aqui, né? Fiz um resumo, mas eu acho que é interessante quem puder acompanhar até o final aí para poder assistir a coletiva. Eu acho que seria muito interessante vocês poderem ouvir das próprias palavras do Emiliano aí o que ele pensa sobre esse momento do Vasco, beleza? Mas antes disso, pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Fique agora com a coletiva do Emiliano. Valeu! Emiliano, primeiro fala um pouquinho pra gente desse trabalho de preparação dessas 2 semanas que vocês acabaram tendo, qual tem sido o objetivo principal de vocês, de focar mais em parte física, mais em parte tática, de que forma vocês pretendem chegar nessa estreia do Campeonato Brasileiro, qual o foco principal durante e como tem sido essas 2 primeiras semanas de preparação? Bom, tenemos que tratar de aprovechar mucho el tiempo hoy, tanto lo físico como lo táctico. A gente quiere hacer un poco de mantenimiento de lo que veníamos haciendo, así que vamos a tratar de aprovechar mucho el tiempo vamos a hacer toda la semana que viene doble turno, entonces acho que vai ser muito produtivo para o time. Esse período até a estreia do Brasileiro vai ser maior do que a preparação da pré-temporada, né, em termos de dias, assim, 26 dias sem jogos, na pré-temporada foram 12. Mas mesmo assim tem alguns desfalques, né, a gente soube agora do Galdame estar fora, fazendo um trabalho a parte física, o Sforza está na seleção. Como que é ter esse dia a dia assim, normal, mas mesmo com alguns desfalques, mesmo essa longa preparação pela frente? No, vamos a tratar de equilibrar todas las cargas a nivel de que todos tengan la misma carga. Si después a gente agrega más, van a hacer el mismo trabajo en otra etapa. Mas generalmente todo el mundo trabaja en las mismas cargas. Y tratar de saber que los desfalques están y va a acontecer durante todo el año. Emiliano, boa tarde, Jorge Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria que você falasse um pouco, né? O Vasco recentemente demitiu o diretor de futebol Alexandre Matos. Como é que você vê essa questão do departamento de futebol se reformulando com a temporada em andamento? No, lo que aconteció con Alexandre no... Yo todo lo que tenía que falar lo falei internamente y no voy a falar nada de lo que aconteció. Mas internamente a gente va a continuar trabajando del mismo jeito que hace 8 meses que está trabajando y tenemos que seguir para frente. Vasco está por arriba de todos los nombres, está por arriba de Ramón, está por arriba del director, está por arriba de Vasco, está por arriba de todos. Tratar de trabajar para poner a Vasco donde, del día que llegamos uno, de tratar de poner a Vasco donde realmente merece estar. A gente parou aqui no Bahia, no Dimitri, né, que está bem fisicamente, e queria que você falasse um pouco da diferença que é ter ele na forma física que ele está agora, que ele tem, né, estado nesse começo de temporada em relação ao ano passado. Assim, como é contar não só com a parte técnica dele, que é questionável muito futebol, mas ele também muito bem fisicamente. Jimmy, todo el mundo sabe la cualidad de Jimmy, es un diferenciado. Acho que el año pasado era difícil para él, venía de un parate muy grande y precisaba adaptarse también al fútbol brasileño. Hoy tenemos uno de los mejores camisas del país y estamos muy contentos con eso. Va a seguir mejorando, tiene que mejorar, tiene que brigar, porque acá hay una briga muy grande interna y estamos muy contentos con él. Azevedo, boa tarde, Fábio Azevedo, fanático vascaíno. Existem 2 próximas janelas, uma agora que é uma janela de quem está no mercado brasileiro ou sem contrato, que agora só no mês de abril, e a segunda que se abre na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês trabalham nesse planejamento com o elenco até o final do ano? Porque teoricamente vai passar um turno inteiro até que cheguem grandes peças do mercado europeu, por exemplo. La janela de ahora todavía no está fechada, fechó, mas tenemos una posibilidad grande. Ya estamos trabajando con Lucio, con el equipo de scouting ahí tenemos las opciones que precisamos hoy y estamos confiantes que van a llegar. Y después, todos sabemos cómo es el fútbol brasileño, que vamos a tener dificultades durante el año. Por más que vos traes que lo que tenga que traer, es la liga que más partidos tiene en el mundo, entonces va a acontecer que vos tenga dificultad. Más gente de un grupo, estamos tratando de preparar a todo el mundo para, como aconteció el año pasado, que todo el mundo va a tener la posibilidad. Entonces estamos confiantes de que lleguen los refuerzos que tienen que llegar y hacer un Vasco. Es otro Vasco, porque no están falando mucho que es el mismo Vasco, es otro Vasco. Te puedo asegurar que otro Vasco, cuando la gente llegó, tenía dificultad y hoy necesitamos un par de piezas más, pero no podemos seguir viendo el recuerdo de todo lo que acontece. No estamos confiantes con lo que va a ser un gran año, es normal lo que aconteció. Y falamos, Ramón faló con hoy y yo falé también otra vez. Lo único responsable de la derrota de lo que aconteció el otro día de Ramón y mía, lo único, no es que el Chimi está mal, fuimos nosotros que erramos. Pasa que acontece cuando los grandes erran, tienen otra magnitud. Entonces, Ramón es un grande, erramos, tenemos que botar la cara y seguir trabajando, mas estamos muy confiantes con el time que a gente tem. Boa noite, é Gabriel Rodrigues Tribelo. Sei que você não quer falar sobre o Alexandre Matos, que saiu, mas agora vocês estão trabalhando direto com o Lúcio Barbosa, que é o CEO. Queria saber como é que é essa relação com vocês, como é que é a conversa com vocês, vocês têm uma conversa direta com ele, como é que está sendo essa relação agora com ele? Nós trabalhamos con Lucio desde que llegamos, porque a gente llegó y hubo una mudanza apenas llegó 7 meses atrás. Con Lucio tenemos una relación, es un cara que transmite, que ama mucho Vasco, entonces él es el que empuja para que nosotros trabajemos, tenemos una relación directa tanto con él como los de scouting ahora y sí,
queremos lo mejor para Vasco, tenemos línea directa con Lúcio e estamos muito confiantes, como falei anteriormente, que a gente vai chegar. Emiliano, boa tarde, Diguinho, canal Futebol. Pegando o gancho do Gabriel, você citou durante a sua fala essa questão da relação com os scouts. O Vasco nesse momento não tem um diretor executivo, mas ainda assim está no mercado. Foi aventada a possibilidade do Ramon virar diretor e você treinador. Você confirma isso? Não confirma? E o segundo, você citou que o Jimmy Payet, ele é um dos principais camisas 10 do futebol brasileiro, sendo que com o Ramon ele atua muito pelo lado esquerdo, mais como um ponta esquerda, porque como nós estamos mais habituados no Brasil, ver um camisa 10 mais centralizado. Você poderia explicar um pouco pra gente essa questão da possibilidade de jogar mais por dentro ou não? La primera pregunta que você falou é, Ramón va a seguir siendo entrenador, yo voy a seguir siendo auxiliar, y usted tiene que ver las estadísticas, cuántas bolas toca línea adentro y cuántas bolas toca afuera. Que para la recuperación Dimi tenga que ocupar un cierto espacio determinado tácticamente, mas él tiene libertad total para jugar donde él quiera en mitad para frente. Entonces gallo que no es eso, no sé qué. Las estadísticas marcan que él fue uno de los mayores asistidores y siempre por el lado derecho y el lado izquierdo, por todos lados, nunca fixamos a Dimi en un solo espacio. Él cuando nosotros tenemos la bola, él tiene libertad absoluta para jugar donde él quiera. Entonces acho que responde a pregunta. Emiliano, boa tarde. No ano passado, mais ou menos nessa época, a gente veio aqui ao CT e o Vasco também teve um período sem jogos entre o Campeonato Carioca e o Brasileiro. E na época a comissão técnica disse que isso poderia ser uma vantagem para o Vasco no início do campeonato. E o Vasco de fato começou bem o campeonato, os 2 primeiros jogos, mas depois teve uma queda. Nesse ano, você acredita também que o fato do Vasco não estar jogando nessa véspera do Brasileirão pode colocar a equipe em vantagem fisicamente diante dos adversários que vão estar jogando Libertadores, Sul-Americana, pelo menos nesse início de campeonato, pode ser um diferencial positivo para o Vasco? Bueno, Faray, porque están siempre con las mismas preguntas de lo que aconteció el año pasado con lo que acontece ahora. Es otro Vasco. Tiene otra. Venimos de salir séptimo en el Brasileirão, porque salimos séptimo de que a gente llegó. No podemos siempre hablar con lo que aconteció el año pasado con lo que acontece ahora. Tiene que, como que acabó esa parte. A gente tiene otro chisme, otra estructura. Vasco está creciendo medianamente, no porque el año pasado aconteció, va a acontecer este año también. No es así. Y la ventaja física no es de ahora también va a ser productiva, país. Estamos cansados de que se siga otra vez, que no, lo que aconteció el año pasado va a acontecer. Cuando jugamos el juego de Copa Brasil también nos parecía que había algo que iba a acontecer, lo que aconteció el año pasado. No aconteció. Entonces tenemos que dejar un poco. Hoy de nuevo Vasco, hay otra estructura, otro chimi. Tenemos que mejorar un montón más estamos mejorando a poco. Entonces, contestando la pregunta que vos me hizo, yo que es productivo para la parte física y para tratar de afinar un par de cosas que a gente quiere hacer y va a ser muy productivo. Esperemos arrancar bien el Brasileirão, estamos muy confiantes, pero que va a acontecer, vamos a tener tormenta, vamos a errar otra vez, porque es normal de errar. No justifica lo que aconteció el otro día, porque eso fue no como cuerpo técnico, yo que fue una de las peores cosas que hicimos, estamos muy dolidos con eso. E botar a cara quando a gente erra, tem que reconhecer que errou. É assim. Emiliano, boa noite. Você falou um pouco sobre como você e o Ramon enxergam essa derrota do Nova Iguaçu, vocês puxaram muita responsabilidade para vocês. Eu queria saber como tem sido para vocês liderar esse elenco e principalmente blindar a pressão da torcida, que acabou ficando chateada com a eliminação. Não, é normal que a torcida fique mal, porque acho que não podia acontecer o que aconteceu. Foi culpa de nós e nos hacemos cargo disso. E o grupo está muito fechado, falei, porque depois do que vimos o ano passado, que ahí pasamos dificultad de verdad, porque a gente ganaba y no podía salir nunca, y empatábamos y parecía que no podíamos perder, no podíamos empatar, y era inhumano lo que a gente vivió. Entonces nosotros estamos acostumbrados a esa dificultad, que a veces en una semana vos sos Guardiola y a la otra semana vos sos... Y lo mismo acontece con Chimi, el Chimi está preparado para eso. Y la unión de acá adentro son las cosas más bonitas que a gente le tocó vivir en esta profesión, porque vivimos tanta dificultad el año pasado que aconteció que no solo nosotros sufríamos, sino la familia sufrió. Entonces acá adentro hay un grupo muy unido. Va a acontecer que erremos, que estemos mal, que la torcida fique chateada con nosotros, mas nosotros acá adentro tenemos que seguir trabajando y estamos muy confiantes y muy unidos entre nosotros. Tenemos problemas, los problemas los solucionamos acá y continuamos, porque en cualquier familia hay problema, en cualquier familia hay discusión. Somos 30, más el staff, todos somos 60 personas acá adentro. Y es normal, mas todo se soluciona acá y acá Vasco es familia. Eso de que llegamos nosotros, votamos eso y sofrimos juntos, disfrutamos juntos, é assim. Emiliano, a lança do BT do Esporte, eu queria fazer uma pergunta e vou receber um pedido. A pergunta é sobre o que você começou ali com o Payet, né? Ele já está quase completando daqui a pouco um ano de clube, e a comunicação que vocês usaram ali também, o Payet ali vocês conversando, de forma que você pediu para ele, e o pedido seria um recado aí para o torcedor, que está ao vivo, os colegas aqui também estão, o que o torcedor pode esperar do Vasco no restante dessa temporada de 2024? Con Dimi yo falo inglés, él también, entonces nos comunicamos directamente en inglés.
No, ahí estábamos, una reseña, solo hablando de la vida, no estamos hablando nada en puntual. Y a torcedor, Ayechi nunca prometió títulos, nunca prometíamos que íbamos a brincar hasta el fin de todos. Lo que aconteció el otro día no es normal, vamos a brincar hasta donde tengamos nuestra posibilidad. Hay que saber que tanto el cuerpo técnico, como Lucio, como todo lo que estamos acá adentro, y sobre todo los rivales van a dar la vida por abajo. Como aconteció el año pasado, que dio hasta el último minuto, hicimos historia, porque de 9 puntos para acá era muy difícil, lo daban por regalado y ellos fueron lo que hicieron. Y tiene que tener confianza que el Chimi, con dificultad que tenga que tener, va a dar la vida hasta el último momento. Entonces, eso es lo que nos hizo fijar en Vasco por el grupo que tiene, y ese es el mensaje para todos, que acredite hasta el fin, como siempre. Obrigado, Emiliano. Valeu, abrazo.